mundo cansado em dezembro. Eu acho assim que é o melhor mês do ano na minha cabeça, porque eu adoro o começo das férias. Eu gosto mais do que o final das férias. Mas todo mundo fica ansioso pro começo das férias. Aí parece que o cérebro, o corpo já tá, tipo, enquanto não vem um recessinho, as festas mesmo, alguma coisa, assim, parece que não vai, né? E eu tô vendo o pessoal cansado para estudar, eles estão. É normal, faz parte do jogo também. Mas é o dezembro. Vamos lá, então. Não sei se o Marcel vai entrar. Vamos lá. Bom, alguns recadinhos, né? Hoje, a Camila vai ter que fazer. Entrou. Oi, Marcel, tudo bom? Oi, Marcel, tudo bom? Opa, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Agora deu certo aqui. Fechou. Hoje a Camila ia ter que fazer um procedimento e aí aconteceu um imprevisto. Ela me avisou agora que ela não vai conseguir. Então, com isso, eu vou adiantar um procedimento para vocês, vou explicar como faz ele e depois eu vou dividir vocês em salas, como a gente está fazendo, para vocês treinarem os procedimentos, tá? Tem menos gente, vai ficar gravado. Eu vou entrar numa sala, vou gravar vocês treinando, depois eu entro em outra sala. O Marcel vai entrar também para acompanhar vocês. E todo mundo, naquela mesma ideia, todo mundo treinar fazer o procedimento, tá? E aproveitando, antes da gente iniciar aqui, tem um recadinho. Eu acabei de enviar lá no grupo do WhatsApp um link de um material. Esse link de material eu vou pedir para o Marcel colocar no drive de vocês também. Mas esse link está lá no WhatsApp para vocês terem mais fácil acesso a ele, porque ele é um link que ele é um material que foi criado como se fosse cards de temas, de perguntas, para vocês treinarem o raciocínio clínico. Então, nós vamos começar a liberar esses cards para vocês, vai ter mais. E o que, que é a brincadeira? Vou até mostrar aqui para vocês entenderem. A brincadeira desses cards é vocês verem que vocês conseguem revisar questões de raciocínio que vai ter na prova. Por exemplo, vocês sabem diagnosticar uma adenite mesentérica? Nossa, Yuri, que é isso, adenite mesentérica? E aí vai ter um card sobre isso que vai explicar a patologia, vai explicar a conduta, vai explicar o tratamento e as doses do medicamento. Então, esse card, ele está montado com vários temas sortidos, para treinar o raciocínio de vocês e a capacidade de pular de um tema para o outro. E assim vai ser. Sempre que a gente liberar esses cards para vocês, o raciocínio estará sortido. Por que no WhatsApp? Para facilitar o acesso. Estou de bobeira sem fazer nada, pego o celular e faço uma brincadeira ali, faço o jogo, né? Jogo esse jogo. E aí vocês vão vendo que ele é bem dinâmico e ele trata-se de perguntas. Vai ter as perguntas e aí já vai ter as respostas. E o legal desse joguinho de perguntas e respostas é que a gente também montou pensando em palavras-chave, como perguntar, por exemplo. A gente acostuma a perguntar de uma certa forma determinado tema, mas aí o INEP pode vir perguntando de um jeito diferente. Então, a gente montou essa forma de perguntar para vocês irem se familiarizando com as palavras e, enfim, com esse raciocínio. Ficou bem legal e é parte do estudo ativo, né? É parte do estudo ali de uma das técnicas da neurociência que faz a gente memorizar, que faz a gente estudar. E vocês vão estar nessa brincadeira de tentar responder antes de ver a resposta certa. E vai ajudar vocês também a revisar, tá? Porque tem bastante tema para serem revisados ali. Na verdade, a gente está preparando esse card, tem mais de 400 temas aí que a gente vai liberar para vocês irem revisando brincando. Alguma dúvida sobre o conteúdo aqui, do material? Espero que vocês gostem de coração.
E vamos falar de exame especular. Eu vou começar o jogo aqui brincando com o procedimento, para depois dividir vocês em salas. Bom, exame especular. Vocês estarão em uma estação de ginecologia ou obstetrícia, tá? Onde provavelmente o motivo de consulta vai ser presença de corrimento ou sangramento. E aí você vai entender ali que você vai ter que fazer o exame físico. E aqui vem umas dicas que é o seguinte. Primeira coisa, quando a gente pede, o senhor me autoriza, a senhora me autoriza a realizar o exame físico? Ela vai dizer que sim. Só que essa autorização que você está pedindo está relacionado a você fazer os sinais vitais, manobra de Leopold, inspeção cutânea, avaliação abdominal. Quando você for fazer o exame especular, você vai pedir de novo a autorização. Mão na teta, mão no cu e mão na buceta, você pede autorização para o paciente de novo. Sério, é brincadeira, é para memorizar mesmo. Por que que você pede autorização de novo? Por que que não valeu a primeira autorização que você pediu? Porque pode ser que o paciente tenha um comando para dizer para você que ele não autoriza. Ele não autoriza o toque vaginal ou ele não autoriza o exame especular. Só que ele autorizou o primeiro exame, que era os sinais vitais. E aí, se você pediu tudo, pode ser que o avaliador, tá ali do fiscal de sala, que tá ali meio perdido, ele não prestou atenção, ele vai e te entrega o resultado do exame especular. Só que ele te entregou antes do paciente dizer que ele não autorizava. E aí você perde esse ponto de talvez que você tenha que convencer o paciente para realizar o exame especular. Tá? Então, por isso que a gente pede de novo. E aí, se o paciente falar, eu autorizo o toque vaginal, mas não quero que você coloque nada, não introduza nada dentro de mim. Então, ele não autorizou nem o toque vaginal e nem o exame especular. O que você vai dizer para ele? Olha, a sua autonomia será respeitada, mas se você me autorizar, vai ser melhor, porque eu posso te examinar melhor e fechar um diagnóstico. Você me autoriza, mas a sua autonomia será respeitada. Porque às vezes, quando vocês falam assim, o segundo comando do autor é dizer: tá bom, doutor, então eu autorizo. E aí vocês vão fazer o exame especular. E pode ser que o comando do ator seja: eu não autorizo. E aí você vai fazer só a inspeção. Então você vai dizer: ok, então eu vou realizar apenas a inspeção estática. Vou observar a presença do corrimento, se tem presença de sangue, coágulos, se tem lesões, feridas, se tem protuberâncias, e vou fazer a inspeção dinâmica. Eu vou pedir para você fazer força, tossir, fazer força de quem vai fazer cocô. Porque daí eu vou observar se tem saída de secreção ou de protuberância que estavam escondidas. Só isso. Mas se ele te autorizar, você começa então pela inspeção e depois da inspeção a gente vai para palpação. Então vamos para o toque vaginal. Então vou colocar minha luva estéreo, coloca a luva estéreo, gente. Na dúvida, põe a luva estéreo para tudo. Vou usar o lubrificante, vou introduzir os meus dedos, palpando as paredes da vagina. Depois eu vou introduzir profundamente até sentir o colo do útero. Vou retirar, vou observar se tem saída de secreção, de sangue, vou cheirar o odor, médico é uma beleza, né? Vou cheirar, vou tirar as minhas luvas e descartar o material correto. Assim foi o toque. Depois eu vou realizar o exame especular. Só que lembrando, tá? Lembrando que eu empolguei. Antes de tudo isso, você pede autorização para o paciente e ele autoriza, aí você fala assim, então eu vou pedir para o paciente se despir, vestir o avental e se posicionar em posição ginecológica. Eu vou lavar minhas mãos, calçar as luvas estéreis, vou chamar a terceira pessoa na sala do sexo feminino, vou ajustar o meu banco, porque sim, pensa, você está numa mesa com o teu paciente. Só que lá, na vida real, no teatro,
o paciente levanta da sua mesa e deita na maca. Você vai atrás dele na maca. Só que lá não vai acontecer isso, porque lá vai ter um boneco em cima da sua mesa, na sua frente. Só que você tem que fingir que o paciente fez isso. Então, você vai para a maca, o que você faz? Ajeita o banco, eu vou posicionar o banco, eu vou ligar o foco de luz, porque não se faz exame especular sem luz, tá? Vou calçar as luvas estéreis e vou iniciar pela inspeção. Vou ver se tem saída de sangue, de secreção, de coágulos, se tem presença de lesões. Em seguida, vou pedir para o meu paciente tossir, fazer força de quem quer fazer cocô, para fazer a inspeção dinâmica. Feita a inspeção dinâmica, faz aquilo que eu falei do toque. Fez o toque, retira a luva, descarta o material coerente. Só que nesse momento você só narra que você retirou a luva, você não tira a luva de verdade. Mas você narra que você tirou a luva, descartou no material adequado e colocou uma nova luva. Só que você fica com a sua, para você não perder tempo fazendo isso. Mas você narra, verbaliza isso para a câmera. E vou começar o exame especular. Eu vou pegar o espéculo. Ó, para quem nunca viu um espéculo, eu não tenho um aqui, mas a gente vai usar um pouquinho de imaginação. Eu tinha um professor que falava isso em anatomia. O espéculo, ele é assim, ele é como se fosse uma caneta, né? E ele tem uma chavinha aqui embaixo, que a gente roda, ele abre e ele fecha, né? Dependendo do jeito que você roda, ele abre e ele fecha. Que a gente chama de borboleta. E aí você vai pegar o espéculo, você vai falar assim, vou passar lubrificante no espéculo, vou introduzir. Aqui tem uma coisa que o pessoal se confunde, tá? A gente introduz o espéculo longitudinalmente. Então, pensa que aqui é a boquinha do espéculo. Espéculo assim, a boquinha dele. A boquinha para cima é vertical, a boquinha deitada é horizontal, e aí você vai colocar a boquinha na longitudinal. Vertical, horizontal, longitudinal. Só que além de você colocar a boquinha longitudinal, você vai inclinar ele. Por isso que a gente coloca o espéculo longitudinal. Então, tá lá o boneco, a vagina da mulher, e a gente vai introduzir o espéculo longitudinalmente, ó, inclinado, de cima para baixo, você introduz o espéculo com a boquinha longitudinal, certo? Vou introduzir longitudinal e vou horizontalizar. Então, quando tá lá dentro, a gente rotaciona o espéculo da mulher, da nossa paciente. Nessa que você rotacionou, existem pessoas que gostam de dizer assim, mantendo a borboleta para baixo, mantendo a borboleta para cima. Tanto faz, gente, e eu aconselho a não falar isso. Porque tem gente que na hora do nervoso fala que vai manter a borboleta para baixo e mantém a borboleta para cima. E a câmera pega. Então, vou horizontalizar o meu espéculo. Tanto faz se a borboleta está em cima, se estiver em cima você vai abrir. Se estiver embaixo você vai abrir. É que quando tá para baixo é mais confortável para a gente abrir. Então, vou horizontalizar o meu espéculo, vou abrir o meu espéculo, e aí quando ele abre a vagina da mulher inteira. Abriu. Você tá aqui, ó, por isso que a importância do foco de luz, tá? Porque na prática o canal é escuro, no boneco é claro. Então, o foco de luz tá aqui, você vai visualizar o colo do útero. E nesse momento, cuidado, porque pode ser que a resposta do teu exame esteja no manequim. Pode ser que não tenha um card para te entregar. Pode ser que na hora que você abra, o colo do útero tenha manchas, tenha feridas, tenha uma lesão de tumor do HPV, tenha presença de sangue, tá? Então você vai falar o que você vê no boneco. Vou visualizar o colo do útero. Eu estou vendo que o meu colo do útero está hiperemiado com presença de secreção branca, vermelha, amarela, verde, espumosa, presença de colo em colpite, presença. Vocês falam o que vocês estiverem vendo. Não olhe e fala, tenho resposta, porque a resposta pode não vir, a resposta pode estar no manequim. Visualizei. O que eu vou fazer agora? Eu vou semi-fechar o espéculo. Não vou fechar o espéculo totalmente para não pinçar o colo do útero. Isso tem que ser verbalizado.
Porque veja bem, aqui está o colo do seu útero, você abriu, se você fecha inteiro, você pinça, você machuca a mulher. Então, você vai semi-fechar, sem fechar totalmente, e vou retirar o meu espéculo na posição inversa a que ele foi introduzido. O que você está dizendo? Que você vai. Ele está horizontalizado, né? Você vai verticalizar e vai retirar longitudinalmente. Você pode dizer retirar na posição inversa. Ou eu vou. Está horizontalizado. Eu vou verticalizar e retirar longitudinalmente. O que você preferir, tá? Retirei o meu espéculo. Seu espéculo, mantenha calma, que você não terminou a análise. Vou observar se tem saída de sangue, de secreção. Eu vou terminar de fechar o meu espéculo, você fecha ele, vou descartar em material coerente, vou tirar as luvas, vou limpar a minha paciente, vou pedir para ela se levantar e se vestir. Certo? Lembrando que se for introdução de DIU, a gente faz a limpeza antes de introduzir o espéculo. E limpeza? Eu quero uma solução não alcoólica, porque tem gente que se confunde, se pede desgermante, alcoólica, que pede desgermante é sabão, alcoólica tem álcool, então pensa que você está limpando a região da precheca da mulher, então você não vai pôr álcool ali, não confundir. Peço a gases, com a pinça curva e faço a limpeza externa antes de introduzir o espéculo. Isso para colocação de DIU, mas a gente ainda não vai falar da colocação de DIU. Se for só o espéculo, só para você fazer o exame físico, não precisa você fazer a limpeza antes, tá? Peço para minha paciente se levantar, se vestir, mas eu quero dizer para ela que esse exame, tudo antes, ela pode sentir um leve desconforto. Caso ela sinta dor intensa, ela me avisa, eu vou parar o exame. Depois da realização, ela pode permanecer deitada até ela se sentir confortável para se levantar. Não tem aquele negócio de 5 minutos, 10 minutos. Não. Se ela estiver sentindo dor, ela pode permanecer deitada, certo? E quando ela se sentir confortável, ela pode se levantar e se trocar. Erros que eu já vi candidatos cometendo. O candidato fica nervoso e fala assim, ó, você pode vestir, eu vou pedir para o paciente vestir o biombo. Confundiu, porque o que, que ele queria dizer? Eu vou puxar o biombo para a segurança do paciente, para o pudor do paciente. Posso falar isso? Pode falar isso também. Tem como a gente prever exatamente como vem o PEP. Mas a gente tem que tomar cuidado para não trocar as bolas. Eu até brinco que eu queria muito que o Maiá estivesse ouvindo o candidato e fazendo aquilo que ele está falando. Imagina a pessoa vestindo o biombo. Enfim, são coisas assim que só para chamar atenção, para dizer que quando a gente está nervoso, a gente troca as palavras. Então, mantenham a calma, tá bom? Descartei o espéculo, pronto, beleza, tá feito. Nesse momento aqui, alguém quer treinar o exame especular? Vou fazer diferente. Vou colocar vocês em sala. Aí o Áureo vai tocar o procedimento dele. Hoje era o Áureo e a Dani, né? Era a Dani? Não, o Áureo e a Bia? Sou eu. Ah, o Áureo e a Dani. Beleza, eles vão tocar os procedimentos. Depois que terminarem os procedimentos, vocês treinem o exame especular, um corrigindo o outro na sala. Tá bom? Tá. Fechou. E aí, quem tiver dúvida, vem depois no final para a gente fazer o fechamento. Então, vou dividir vocês aqui em sala. Olha só, ficou a Gabi, o Áureo, o João e a Virgínia. E na outra sala, a Bia e a Dani. Tá bom? E o Marcel, vou deixando ele na outra sala. Depois a gente troca. Tem uma coisa, o Áureo tá no trabalho dele, meninas. Ele pediu para qualquer coisa, se chegar algum cliente, ele vai ter que parar um pouquinho a estação. E aí, se ele parar a estação, vocês continuam treinando o que ele falou, continuam treinando o exame especular, e aí depois ele retorna, tá bom? E se ele me avisar que chegou o cliente, eu vou dar um pouquinho mais de tempo para vocês. Podem ir para a sala. Virgínia, vai aparecer um link para você e você clica nele para entrar na sala. Virgínia?
Ah, qual foi? Vou entrar em uma sala.
Gente, ele me derrubou e eu não consegui tirar o pessoal da sala. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Deixa eu pedir pra. Peraí. Ele fica me derrubando. Bom, voltei. Desculpa, eu caí, voltei, aí consegui fechar a sala, enfim, mas agora deu certo. Vamos para a segunda rodada, então? Vamos trocar as salas de vocês, tá? 2 salas, vai ficar na sala, pera lá. A Gabi vai ficar com a Dani. O João vai ficar com a Dani. E a Virgínia também vai ficar com a Dani, mas a Virgínia não tá aparecendo aqui para mim. Não sei se ela caiu, acho que ela caiu. A Virgínia vai ficar com a Dani. Deixa eu avisar o Gustavo para ele entrar. Para eles entrarem na sala. E com o Áureo vai ficar a Bia. Ah, é só a Bia? O Marcel, né? Vamos jogar o Marcel com o Áureo. Confere para mim para ver se tem alguém que tá repetido. Com a Dani fica a Gabi, o João e a Virgínia. É isso? Sim, E com o Áureo vai ficar a Bia. É isso? é isso. Áureo, nessa rodada você vai ter tempo para você treinar o exame especular. E a Bia vai te ajudar com ele, tá bom? Então você treina o exame especular. Deixa eu ver se a Virgínia e o, e o Gustavo vão entrar. Vou esperar só um pouquinho se eles entram, porque se eu jogar vocês pra sala, eu não consigo aceitar eles depois.
Voltemos. Se eu falar que eu entendi o porquê que eu estava por que que eu estava caindo? Entendi por que eu estava caindo. Porque para eu conseguir fechar a sala temática, eu tenho que sair de dentro dela. Eu tenho que sair, depois clicar e fechar. E eu estava saindo, ninguém clicava, saindo no negócio de transcrição do Gemini e ele me derrubava. Ok. Como eu falei, erro do sistema, prazer sistema. Mas deu certo agora. Vamos lá, então. Vou fazer algumas observações. Na verdade, mais no parto. Só para a gente... Na verdade, nem a observação, porque depois o que eu tinha ali para falar da tração controlada, a Dani já corrigiu, da torção da placenta, clampeamento do cordão umbilical, e só para... Não, melhor, eu vou acrescentar, depois que a Dani falar, como é feito o parto se o bebê estiver na posição de bundinha, posição pélvica, tá? Aí eu vou acrescentar. Mas antes disso, vamos começar... Cadê o Áureo? O Áureo caiu? Olha, Oi? esse do próximo não sei, não. Sim, eu vou acrescentar ele. Essa é a minha parte. Ah, meu nossa. O Ah, Áureo tá. Calma, Eu já fiquei meio desesperada aqui. calma. Então, deixa eu só ver se o Áureo vai retornar, o que aconteceu. Deixa eu ver se ele vai retornar aqui. Para ele pegar a parte do parto. Se ele não retornar porque ele está com o cliente, ele assiste o vídeo depois. Não tem problema. Não estou conseguindo me conectar novamente. Não entendi o que aconteceu. Deixa ele tentar entrar de novo. Pera lá. Daí eu aceito ele. Isso aí, né, gente? Porque é isso. Ah, voltou. Conseguiu voltar, fechou. Então, vamos começar pelo Áureo, aproveitar enquanto ele não tem cliente. Áureo, fala o seu procedimento com calma, com corrigindo, e aí a gente está gravando. Caso o cliente chegue, na hora que estiver falando do parto, depois você assiste o vídeo, tá? Mas vamos deixar você falar primeiro, enquanto está sem cliente. Então, eu gostaria de pedir, caso for possível, para me deixar depois, que eu vou fechar tudo aqui, e aí eu fico livre, e aí independente de chegar gente ou não, eu consigo falar tranquilo, beleza? Aí tá bom. Beleza. Achei que antes ia te ajudar mais. Então, fechou? Dani, vai Valeu. que é tua. Chuta pro gol. Oi, tá. Tem que falar tudo de novo? Liga a câmera pra gente, a gente quer te ver. Obrigada. Tem que falar tudo de novo, né? Tudo de novo. Tá. Então, eu vou fazer a assistência ao parto da minha paciente. Primeiro, eu vou me apresentar para ela. Vou falar, sou a doutora Daniele, vim realizar o seu parto. Vou solicitar a presença de uma terceira pessoa na sala, porque a gestante tem direito ao acompanhamento durante todo o trabalho de parto. Irei pedir a permissão dela para realizar o procedimento. Vou fazer a minha paramentação com luva de procedimento, gorro, máscara e capote. Vou posicionar minha paciente, vou perguntar para ela se ela tem uma posição de preferência para ser realizado o parto. Caso contrário, vou posicionar ela na posição ginecológica. Vou estar pedindo os materiais para realizar o procedimento, um kit parto, uma clorexidina de German, um campo estéreo. E em seguida, vou iniciar o procedimento. Lembrando que minha paciente ela vai estar monitorada. Vamos estar monitorando os batimentos cardiofetais do bebê a cada 15 minutos e os sinais vitais da paciente e o tônus uterino dela, a dinâmica uterina. Então, assim que a minha paciente estiver com a dilação total e tiver com a dinâmica uterina presente, eu vou pedir para ela, quando vir uma contração, para ela fazer força como se fosse evacuar. Então, com a minha mão não dominante... Não, antes disso, eu vou fazer a asepsia de todo o canal vaginal, de todo o canal de parto da paciente. Vou fazer a asepsia com a clorexidina. Após isso, eu vou pedir para ela fazer a força, né? Quando vir a contração. Então, com a minha mão não dominante, eu vou fazer a proteção do períneo da paciente
E a mão dominante, eu vou controlar a descida da cabeça do bebê, vou apoiar na cabeça do bebê. Então, eu vou pedir para ela empurrar. Então, assim que desprender a cabeça do bebê, eu vou fazer uma rotação nessa cabeça e fazer um movimento puxando um pouco para baixo para desprender o ombro anterior. Logo em seguida, eu vou fazer a posição inversa, puxando o bebê para cima, para fazer o desprendimento do ombro posterior. Assim, eu consigo retirar todo o bebê de dentro do canal de parto. Logo em seguida, eu vou colocar o bebê no colo da paciente para ele ter o contato pele a pele com a mãe. Em seguida, eu vou clampear o cordão umbilical tardiamente, né, em 1 minuto. E vou aplicar ocitocina 10 unidades internacionais intramuscular na paciente. Então, em seguida, eu irei realizar a tração controlada da placenta. Feita a retirada da placenta, eu vou observar se ela veio inteira, se não ficou nenhum resto placentário no canal de parto, se teve alguma lesão, alguma laceração no canal de parto. Caso esteja tudo bem, a minha paciente será levada para a sala de monitoramento, onde será monitorado os sinais vitais dela, de 15 em 15 minutos, como frequência cardíaca, frequência respiratória, saturação, temperatura e pressão arterial. Também serão monitorados os lóquios o tônus uterino. E é isso. Perfeito! Aí vamos agora para algumas questõezinhas, tá? Só para a gente amarrar bem as pontinhas. Aham. O clampeamento tardio do cordão umbilical, ele é feito de 1 a 3 minutos. Então, o que a gente pode falar? Vou fazer o clampeamento tardio do cordão quando ele parar de pulsar. E não falar 1 minuto, tá? E aí, de 1 a 3 minutos, só isso. E, gente, enquanto eu vi vocês treinando, eu vi que alguns falavam assim, ó, na hora que vocês iam fazer para a câmera, vocês falavam assim, com a minha mão dominante eu vou apoiar a cabecinha do bebê e com a minha mão não dominante eu vou proteger o períneo. Só que vocês faziam esse gesto aqui, ó. Lembrar que aqui em cima vai estar a pepeca da mulher. O períneo é embaixo, é a região pro ânus, né? Então, a gente coloca a mão embaixo e faz esse apoio da cabecinha. Então, eu vou apoiar, não é segurar, é apoiar a cabeça do bebê com a minha mão dominante e com a minha mão não dominante eu vou proteger o períneo. A mãe vai fazer força, eu vou rotacionar, vou fazer o movimento para baixo, ó, pode ver que na câmera tá desprendendo, para baixo, vai desprender o ombro anterior, porque a mãe tá com a barriga para cima, então essa posição passa a ser anterior. Então vai desprender o ombro anterior, depois para cima, para desprender o posterior, e aí, perfeito, perfeito, perfeito. Não tenho o que falar, a Dani explicou super bem, parabéns mesmo, Dani. Estou orgulhosa de vocês mostrando o procedimento, gente, tá muito massa. E aí, agora eu vou completar com uma dica. Vai que, assim, que o INEP, ele faz a gente virar isso aqui, né? Bem a nossa cara, esperando resultado, esperando o INEP decidir edital, enfim, esse bonequinho aqui, ó, perfeito. Vai que o INEP resolve dificultar ainda mais a nossa vida e coloca um parto pélvico. O que vai acontecer com o parto pélvico? Não desespere. Parto pélvico. Posicionei a paciente, pedi a terceira pessoa na sala, na posição que ela quiser, de preferência posição ginecológica, tudo certo. Vou fazer a manobra de Brache. Manobra de Brache, B-R-A-C-H-T. Brache. Eu não sei falar inglês, não sei. Então, assim, se lembrar o nome da manobra, diga. Se não lembrar, foda-se também, tá? Não lembrou, o que você vai fazer? Com a minha mão dominante, eu vou apoiar no abdômen, porque ela tá empurrando o bebê com a bundinha saiu para fora ali, ó, a bundinha. Eu vou apoiar com a minha mão dominante no bumbum em direção do abdômen do bebê. Vou fazer a manobra. A manobra do ombro, a gente não vai para cima? A manobra de braço, a gente vai para cima também. Eu vou empurrar para a posição para cima, anterior do corpo da mãe. E só isso. E o bebê vai se desprender. Vou empurrar para cima, a mãe vai empurrar, soltando a parte abdominal e a parte pélvica do bebê. Eu vou apoiar a minha mão nas costas do bebê e fazer para baixo.
e aí o bebê termina de sair a cabeça dele. Entenderam? Mais uma vez. O bebê está saindo aqui na posição pélvica. Eu vou colocar a minha mão apoiando o bumbum do bebê com os dedos virados para o abdômen do bebê, porque você tem que pegar o abdômen. Eu vou empurrar para cima, a mãe vai estar fazendo força. No momento em que desprender a parte pélvica do bebê, eu vou apoiar a minha mão em cima nas costas do bebê, vou tracionar levemente para baixo e vai liberar o feto. Posteriormente, coloca na barriga da mãe, clampeia o cordão umbilical e a gente agradece a Deus que a prova é teórica, porque se fosse de verdade, nunca que um bebê sai desse jeito e tá lá a gente suando e chamando o bendito do obstetra para socorrer o bebê não morrer. Mas, enfim, tá? Na teoria, a teoria tudo é lindo. Fechamos. Cadê o Áureo? Áureo, você está aí? Opa, tô sim. Podemos? Podemos. Vamos lá. Dá para me ouvir tranquilo? Tem alguma interferência? Você consegue ligar a câmera pra gente? Liga a câmera pra gente ver. Aí, Obrigada. certo. Deixa eu posicionar aqui. Então, o procedimento é uma paracentese abdominal de alívio, né? A gente vai receber um paciente aí possivelmente cirrótico, com hipertensão portal, no nosso consultório ou no cenário de atuação. A gente vai explicar para ele que é um procedimento minimamente invasivo, né? Ele se trata aí de uma retirada de líquido acítico, que ele pode ser realizado à beira-leito ou de forma clínica, né? Então, a gente explica para ele que é um procedimento tanto diagnóstico quanto terapêutico, né? E tem as seguintes indicações, né? Um ascite de repetição, um ascite resistente a diurético, um ascite que demonstra deterioração clínica, caso o paciente ele tenha dor abdominal, falta de ar, não a dispneia, uma sensação de saciedade precoce, caso por uma ascite de um grande volume. A gente tem todas essas indicações ali para o paciente do cenário de atuação. Caso ele apresente, né, uma infecção de parede abdominal, uma visceromegalia, uma massa abdominal muito grande, caso for uma paciente do sexo feminino e ela estiver grávida, são grandes contraindicações de realizar esse procedimento, né? Uma vez que isso esteja tranquilo ali, né, a gente vai explicar para o paciente tudo isso, perguntar se ele consente, né, com a gente realizar esse procedimento, fazer ele assinar o termo de consentimento. Vamos posicionar ele, né, em decúbito dorsal, com as costas apoiadas de 45 a 90 graus, ou em decúbito lateral, geralmente esquerdo, né? Então, estando o paciente posicionado, nós vamos nos lavar, nos paramentar, colocar óculos, luva, gorro, máscara, capote, e vamos realizar a asepsia, né, do local, o local que a gente vai fazer essa punção. Geralmente vai ser ali no abdômen inferior da parte esquerda. A gente vai traçar uma linha média entre o umbigo e a espinha ilíaca superior esquerda. A gente vai pegar o terço médio desse segmento, marcar ali e realizar a antisepsia aí com uma pinça, com gaze, com clorexidina degermante. Tendo feita essa asepsia, a gente vai realizar anestesia, primeiro cutânea, né? A gente vai fazer toda uma agulha 22, a gente vai ir colocando ali lidocaína 1% ali. Estando feita a anestesia da pele, a gente vai fazer anestesia peritoneal. Uma vez que esteja concluído, a gente vai solicitar o Gelco 14 ou 16. Vamos realizar a inserção, né, desse Gelco aí na cavidade peritoneal do paciente, sempre 90 graus. Vamos retirar o catéter, acoplar, ou seja, a agulha, né? Depois a gente vai acoplar uma seringa de 20 ml a 25 ml no catéter. Vamos ver se está tendo retorno de líquido acítico. A gente vai colher essa amostra, separá-la e enviar para o resultado, né, para o laboratório para poder ver o resultado. Depois disso, a gente vai acoplar o catéter ao sistema coletor fechado e fazer
a paracentese de alívio, né? Na primeira hora, a gente pode realizar aí de 5 a 6 litros por hora, né? Posterior a esses 5 primeiros litros, cada litro retirado necessita aí de repor 8 gramas de albumina, né? Então, tendo feito esse procedimento, a gente vai retirar o catéter, fazer um curativo, caso seja necessário, colocar um ponto, e esclarecer qualquer tipo de dúvida do paciente, né? Caso ele tenha qualquer tipo de complicação, né, referente aí a um retorno do líquido acítico, um sangramento, uma lesão de alça intestinal, qualquer tipo de dor, febre, a gente vai solicitar que ele retorne à unidade de saúde, e caso ele não tenha nenhum tipo de dúvida mais, já está feito o procedimento, está concluído. Arrasou. Arrasaram, você e a Dani arrasaram. Não tem o que eu acrescentar, tá perfeito. Eu vou acrescentar uma outra coisa, que não tem a ver propriamente com o seu procedimento, tem a ver com o procedimento de todo mundo. Para vocês se familiarizarem com o nome da pinça. Quando vocês forem fazer a limpeza no corpo e for usar pinça, e essa limpeza serve para qualquer região, região genital, região da barriga do paciente, região do pé. Qual é a pinça que eu uso? Vamos lá, é bem fácil de lembrar. Sim, a pinça Chiron é a que dá um cheirinho, cheiro bom, Chiron, sabe? Pra gente lembrar. E daí, na hora de vocês pegarem a pinça lá, por que tem que ser essa pinça? Porque ela é uma pinça curva. Então, a gaze a gente faz a trouxinha, e aí a gente prende, né, na pinça curva, e a gente passa na pele do paciente. Se a gente pega a pinça reta e prende a gaze, quando a gente passar na pele do paciente, a gente machuca ele com a ponta da pinça. Então, por isso que a pinça de limpeza é sempre a Chiron, cheirinho bom, né? Cheirinho bom. É que dá um cheirinho. Então, vai colocar o DIU, tem que fazer a limpeza do colo do útero, com essa pinça. E aí, aproveitando a dica, a gente não viu colocação de DIU ainda, mas só aproveitando, porque a gente viu exame especular, para vocês lembrarem para a semana que vem que a gente vai ver colocação do DIU, se a Chiron dá um cheirinho bom, ela dá um cheiro, a que posiciona o colo do útero é a pinça posiciona. Tá o colo do útero e é uma pinça que a mulher sofre, ela parece uma tesoura. De verdade, ela parece uma tesoura, assim. Tá o colo do útero, então o que o médico faz? Pega a pinça, prende na lateral do colo do útero e traciona, puxa ele para esticar para a colocação do DIU. Então, ela traciona, ela posiciona a pinça pose. É só para a gente ir acostumando, porque às vezes lembrar do nome também ajuda a lembrar do que eu tenho que fazer com a pinça na hora do procedimento. Então, a Chiron é um cheirinho. Não lembrei do nome, pinça de limpeza, pinça curva com gaze, tá perfeito, não tem o que fazer. Certo, galera? A gente atrasou um pouquinho mais do horário, porque geralmente são 3 salas, e aí eu deixo 15 minutos vocês em cada sala, então fica menos gente. Dessa vez ficou em uma sala, ficou mais gente, então demorou um pouquinho mais o procedimento. E aí a gente, né, o horário passou um pouquinho, peço desculpa para vocês, mas eu acho que foi gostoso, passou rápido, não sei, impressão minha, não sei se vocês gostaram. E eu queria saber, a Dani teve que sair porque o José estava chamando ela, eu queria saber de você, Áureo, gostou, curtiu, deu para aprender? Sim, muito legal a troca de procedimentos, é um formato de estudo comunitário aí que cria, através da repetição, né, esse conhecimento, e é muito legal, muito positivo mesmo, estou curtindo. Top demais. Então, depois, se você fica encarregado de assistir o vídeo para treinar o procedimento de parto, e se tiver qualquer dúvida, manda mensagem para mim, eu já te corrijo ali no áudio, no procedimento de parto. E a Dani, que vai ver esse vídeo depois, vai fazer o mesmo com o procedimento do áudio e manda mensagem para mim que a gente se corrige. E a gente treina, beleza? Fechou. Fechou, Valeu. então, galera. Bom descanso para vocês. Até amanhã. Para quem tem dupla amanhã. Quem não tem, bom estudo. Até quinta. Boa noite a todos. Noite. Valeu, Tchau, tchau. galera. Boa noite aí. Até mais. Boa noite, pessoal. Até mais. Opa! Peraí, deixa eu parar a gravação antes de você brigar comigo. É mentira.